Vamos ver aqui, ó, vida no Espírito. Vida no... Fale para quem está ao seu lado, vida no Espírito. Vamos trazer a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha frutificar, a Tua palavra venha acontecer, a Tua palavra, Senhor, esteja no coração de todos e que todos possam alcançar, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu livramento, o Teu perdão e alcançar as bênçãos e as promessas que são Tuas, para que nós possamos viver, ó Deus, com melhor qualidade de vida, com a vida abençoada, cheia da Tua graça, e no Teu reino, ó Deus, nós podermos vencer, em nome de Jesus. Vencer as tentações, vencer o pecado e vencer também nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Por isso essa palavra ungida que vem acontecer na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Abra aí, por favor, Judas está em capítulo 1 só, único. E Judas está aí vizinho ao Apocalipse. Rapidinho você encontra. Vizinho ao Apocalipse. A vida no Espírito. O seu espírito, ele crê no que Deus diz. A sua alma crê no que você sente e vê. Então, muitas vezes, a pessoa vive uma vida assim, no que ela sente, no que ela vê por ela mesma. Mas não é algo que vem do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus precisa ser construído na sua própria vida. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a pessoa tem um direito ao batismo, e quem batiza é Jesus. Quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, ela recebe um selo para ela ser igual a Deus. Imagem e semelhança, mas ter também a mente de Cristo. A Bíblia fala da mente de Cristo. Então, ter pensamentos que edificam, ter pensamentos que eleve, pensamentos que levam essa pessoa mais perto de Deus a cada dia. Só que para você ter alguma coisa em sua vida, você sabe que um jardim, se não for cuidado, vira mato. O jardim precisa ser molhado, regado. O jardim precisa ser cuidado. Ou você mesmo é um jardineiro, mas precisa cuidar. Tudo que é bom na vida é assim. Dá trabalho e precisa de cuidado. Tudo que é bom na vida. Então, a palavra de Deus fala que sobre o Espírito, você ser batizado no Espírito, você tem que cultivar isso. E como é que você vai discernir sua vida, saber que passo você vai dar, para onde você vai, o que você vai fazer? O Espírito Santo é que comanda a igreja. O Espírito Santo comanda o reino de Deus. Então o Espírito Santo comanda também as pessoas que são de Deus. E quando a pessoa é de Deus, o Espírito Santo vai comandá-la, vai direcioná-la. Porque uma das coisas que gera aflição no ser humano é o futuro. O que eu vou fazer amanhã? Para onde eu vou? Para que lado eu vou? Que direção eu tomo? Que decisão eu tomo? Então isso necessita de uma direção do Espírito Santo. E nós vamos falar essa noite aqui como você ter essa vida no Espírito, como você cultivar isso. Então, o seu Espírito, ele crê no que Deus diz. Quando você tem o Espírito Santo, você crê na palavra de Deus e você crê no que Deus diz. E você crê na orientação de Deus. Mas quando você não tem o Espírito Santo, você vive com a alma, o que sua alma crê, no que você sente, no que você vê. E aí passa por suas crenças, a forma como você crê, a forma como você vê, a forma como você sente. Você passa a crer desse jeito. Mas nem sempre essa forma que você crê, que você sente, que você vê, é a maneira que Deus age. Deus quer ampliar a sua visão essa noite. Deus quer trazer esta noite uma visão para você crer de uma maneira categórica na palavra de Deus. E tudo ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos aqui ler esse texto. O maior problema do cristão não é o diabo, mas a sua vontade. Porque o diabo, muitas vezes, você ora no nome de Jesus, ele é derrotado, ele é vencido. Mas a sua vontade, quem para a sua vontade? Só você mesmo. Só você mesmo vai conseguir parar a sua vontade. Só você mesmo vai fazer a vontade de Deus e não a sua.
Então há um leão dentro de nós que todos os dias quer guiar o que você vai fazer, mas gerando pela sua vontade. E muitas vezes a pessoa pensa assim, preste atenção no que eu vou dizer: eu já sou crente, eu já sou evangélico, eu sou batizado, Deus está em mim, toda decisão que eu tomo é de Deus. Não é assim. Tudo que eu faço é de Deus. Não é assim. Tem muitas decisões que você toma. Você pode ser a mesma pessoa aqui em Feira, você pode ser a mesma pessoa nos Estados Unidos. Então entenda que quando você pode chegar nos Estados Unidos e ser um bom cristão como você é aqui. Mas será que Deus queria você nos Estados Unidos? Como você é um só projeto. Às vezes você pensa que é assim, não, tanto faz aqui como ali, tanto faz médico como advogado. A vida não é assim. Você é um só. E por você ser um só, há uma necessidade de você acertar para você ser feliz no alvo de Deus. Você está interagindo com Deus. O que é que Deus quer para mim? Deus quer isso para mim. E você está dentro do projeto de Deus. O projeto único. Para que Deus não necessite fazer um plano B, pela misericórdia dele, um plano C, um plano A. Você está no plano A e não no B, no C e no D. Então veja aqui o que acontece aqui, ó. Judas. Você vai entender melhor. Aí a partir do versículo 3, um capítulo só. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos. Versículo 4. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele nos tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade, blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Preste atenção a esse versículo, porque para você ser guiado pelo Espírito Santo, você não pode ser rebelde, e você tem que ser uma pessoa obediente. Isso é um pressuposto. Um pressuposto. Talvez você podia me perguntar: bispo, por que o senhor não fala de alguns pastores que não são pastores? Por que o senhor não fala de alguns erros da igreja? Querido, eu falo dos erros daqui da igreja, e eu falo da minha vida, e eu falo da nossa vida. O que compete a mim, compete aqui. E mesmo assim com muito cuidado, porque a gente tem que saber como falar. Às vezes, se você chama a pessoa e fala num canto, é melhor do que falar em público. Porque às vezes em público tem pessoas ali que não sabem do que está acontecendo, e já vai passar a saber. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas não me cabe julgar pastores, não me cabe julgar igrejas. Tem pastores que falam de pastores, tem líderes que falam de líderes, mas não convém. Eu vejo que os que mais são falados são os que mais crescem. Os que menos falam dos outros são os que mais crescem. Os que mais deixam, porque você não falar das pessoas, você está prestando um grande serviço à sociedade. Você está deixando as pessoas em paz. Quando você fala de alguém, você tira a paz dela. É como se fosse um inferno, um diabinho falando de A, de B, de C. Você tira a paz das pessoas.
Então é melhor o que a gente orar por elas, edificá-las. Então veja que no meio da igreja tem esse tipo de coisa. E às vezes são espíritos enganadores que tomam a pessoa. Olha o versículo 8. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne e rejeitam toda a autoridade. Tem gente que só fala assim: não, eu só tenho que obedecer a Deus. Não é assim. A vida não é assim. Quando eu fui daqui para Israel, quando eu fui daqui para os Estados Unidos, e quando qualquer pessoa vai, você só sai com passaporte. Quem lhe dá um passaporte é a Polícia Federal, é uma autoridade. Para você sair no aeroporto do seu país, legalmente, você tem que ter o passaporte. Senão você não entra em nenhuma aeronave do Brasil para lugar nenhum. Você passou numa autoridade, Polícia Federal. Você chega no aeroporto, tem um lugar onde você vai dar as malas, e tem um lugar que você vai pegar o seu bilhete, e tem um lugar que você vai esperar o avião. Todos os lugares, autoridade. Homens armados, fardados, te aguardando. Discretos, com ternos, mas sempre está com a pistola aqui. Normalmente policiais federais. Eles estão ali desempenhando. Quando você chega lá dentro, já no espaço onde vai pegar a aeronave, você tem que passar suas malas. E suas malas às vezes são abertas. Quem abriu? Uma autoridade. Abriu sua mala para ver o que tem ali. Passa sua mala num espaço assim gigante e vê o que tem dentro da mala. Como se fosse uma máquina de Xerox gigante, e vê tudo o que tem ali dentro. Eu não sei o nome daquela máquina. Tem um objeto cortante, pega assim, ó, abre a mala, pega e joga fora na sua vista. Ah, eu quero não. Então você não embarca. Joga no lixo. Pode ser de ouro, joga no lixo. Pega assim, joga. Isso é aqui, isso é na Espanha, isso é nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Quem é que faz isso? A autoridade. Então quando a pessoa diz assim: eu não quero saber de autoridade, coitado. Mas só se dá mal na vida, porque tudo na vida é autoridade. A pessoa vai tirar uma carteira de motorista, está vencida, o carro está preso. Chama outra pessoa para dirigir o carro. Então tudo é assim, não tem jeito. Então veja que não é só na igreja. Agora, por que se lá fora, no mundo, tem sistemas de autoridade? Cada país que você vai, se você for nos países de primeiro mundo, aí é que tem autoridade. Aí que a pessoa é preso por tudo. Lá nos Estados Unidos você liga falando, um idoso liga: minha filha me abandonou, está no inverno. A pessoa vai, dá queixa, o idoso vai, e os filhos são presos. Porque largou o dia que o clima baixa, a temperatura vai 0 grau, você largou sua mãe com 80 anos sozinha. Você está preso. Quanto mais os países são desenvolvidos, aí que tem autoridade. Lá em Israel, todo menino com 18 anos, menino e menina, é obrigado a ir para o exército. O menino e a menina. A menina fica 1 ano, a moça, 1 ano no exército. Vai aprender a atirar com todas as armas. Vai aprender porque Israel vive em guerra, se defendendo de árabes, de muçulmanos, de ataques terroristas. Então toda a população de Israel sabe se defender, sabe atirar, sabe lutas marciais. Aí fica 1 ano. Naquele ano que fica no exército, o exército, ou a aeronáutica ou a marinha, já faz os testes de aptidões para saber o que a pessoa quer ser como profissão. Quando ela sai dali de 1 ano, ela já vai para uma faculdade. Já tem uma faculdade esperando ela. Não tem vestibular. A menina sai, você vai ser médica, quer ser médica, faz os testes de aptidões, vai para a faculdade de medicina direto. O rapaz fica 3 anos. A moça 1 ano, 18 a 19, o rapaz de 18 a 21. Treinando para ser um bom soldado, um bom guerreiro. Precisou, está na faculdade, chama. Veste a farda, militar. Vai defender o país, vai pegar uma arma. Aqui no Brasil a guerra é civil, né? Um contra o outro. Não é guerra militar. Mas existe uma guerra civil aqui no Brasil. Feira de Santana morre 300 por ano. Como é que não tem guerra? Maceió, o estado de Alagoas, 2.000 pessoas são mortas por ano de bala. Salvador, 1.600 de bala por ano.
Como é que não tem guerra num país desse? Ah, o país do carnaval, o país abençoado, o país tranquilo. Não. Tem guerra, só que assim, um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. Já esses países aí é um país contra outro país. Mas você não vê ninguém morrer lá em Israel. Um judeu matar um judeu, não existe isso. Assalto, não existe isso. Então, entenda que há uma necessidade de autoridade. Se o pai e a mãe lá em Israel disser, minha filha não vai para o exército, meu filho não vai, não tem jeito. O Estado pega um menino com 18 anos e leva para o exército, 3 anos. Lá nos Estados Unidos a mesma coisa. Quando os Estados Unidos vai ter guerra contra o país, pode ser filho de rico, de pobre. Meu filhinho lindo, meu filhinho maravilhoso, nós somos uma família rica. Vai servir o exército e vai para a guerra de qualquer jeito. Isso é questão de autoridade. Quanto mais um país é desenvolvido, uma universidade é desenvolvida, tem mais autoridade ali dentro, tem mais punições e tem mais autoridade. Então veja, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, quem é Miguel, igreja? Um anjo, um arcanjo poderosíssimo. Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de quem? O corpo de Moisés. Você sabe que Moisés, ele não teve funeral. Moisés subiu ao monte e lá ele morreu e lá ele ficou. E o corpo dele foi disputado. Deus não deixou fazer um sepultamento de Moisés porque ia ter uma idolatria. Aquele povo ia dizer, Moisés é o nosso Deus. E ficar na cova de Moisés pedindo coisa a Moisés. Então Deus disse, eu vou sumir com o corpo do meu filho, para que não haja idolatria aqui em Israel. Então o diabo contendeu, imagine, o diabo queria o corpo de Moisés lá, e o diabo queria, eu quero esse corpo para mim. Aconteceu isso aqui, ó. A respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. O arcanjo, vindo a mando de Deus, para pegar o corpo de Moisés, quando Moisés morreu, o arcanjo não falou para o diabo, sai daqui, nojento. Quem é você? Você não é nada, eu sou arcanjo. Você acha que você vai me vencer? Eu sou de Deus, você é demônio. Veja que o arcanjo não usou da autoridade dele, ele disse assim, o Senhor te repreenda. Todo livro de autoridade no mundo fala sobre isso aqui, sobre esse texto. Porque o arcanjo não, cheio de autoridade, espera aí, eu vou brigar com você, o corpo de Moisés é meu, Deus mandou, eu sou de Deus, eu vim do céu agora, sai daqui, demônio. O Senhor te repreenda. Um arcanjo com toda a autoridade vinda de Deus, para tocar no corpo de Moisés. Ele não usou de vãs filosofias. Eu sou um arcanjo, eu sou poderoso. Veja o 10. Estes, porém, difamam a tudo que não entendem. Naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Agora olha o 11. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Isso aqui está no livro de Números capítulo 12 até 16. Essa revolta aqui, ó. Esses homens se revoltaram contra Moisés e eles foram tragados pela terra. Números 12 a 16. Que são esses dois aqui, ó. Esse Coré, foi Coré, a revolta de Coré, Datã, e um terceiro, acho que Abirão, 3 pereceram na revolta de Coré. E teve também ainda aqui a rebeldia de Caim e o erro de Balaão. Olha o 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, branqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos. Agora olha o versículo. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desraigadas, duplamente mortas. Olha o 13. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Agora veja,
nesse meio desse grupo de pessoas, pessoas que não adulteram, que não fumam, que não bebem, que pagam as contas. Pessoas que não se prostituem, pessoas que não matam, que não fazem aqueles pecados que levam a pessoa para o inferno. A Bíblia está dizendo que elas vão para o inferno porque não obedecem à autoridade. A pessoa está no meio da igreja, está dentro das igrejas. Porque essas pessoas aqui não estão nas festas, no carnaval, na micareta, não estão nas festas. Essas pessoas são pessoas evangélicas. Esse livro aqui de Judas, o apóstolo Judas, que não foi o Judas, né? Claro que não teria como ser aquele Judas que se suicidou, que traiu Jesus. Aqui é o apóstolo Judas, onde ele, trazendo uma palavra para a própria igreja, e falando dessas pessoas que não obedecem à autoridade. Que dificuldade a pessoa tem, né? Eu não sei se a pessoa, quando não obedece, não tem autoridade, é porque não teve pai, não teve mãe, foi criado com a avó, eu não sei. Agora há um índice muito grande de pessoas com a vida destruída, que estão em presídios. 90% dos que estão em presídios foram criados com a avó. Não teve figura do pai dentro de casa. De respeitar o pai, de amar o pai, de sentir falta do pai. Mas também na Bíblia teve um homem chamado José, que foi vendido pelos irmãos, não teve o pai, não teve a mãe presente. José foi preso sem motivo, e José não se transformou num indivíduo desse. José continuou sendo de Deus, obedecendo a todas as autoridades. Dentro da cadeia o cara deu a chave a ele: José, tudo que tu faz prospera, tome a chave aqui, tu vai ser o administrador da cadeia. E José não fugiu nem se levantou contra a autoridade, sofrendo. Você está entendendo? Quando a pessoa é de Deus, ela respeita as pessoas, respeita os mais velhos, respeita a hierarquia familiar, respeita a hierarquia no lugar onde chega. E são homens fortes. Você vê às vezes um cara malhado, forte, respeita a autoridade. Um franzindinho desse fala de todo mundo, magrelo, seco. É sério. O cara não tem medo. Diz respeito a qualquer homem que vê na frente. Porque a língua, a língua é uma metralhadora. A língua é um músculo. É o músculo mais forte que ele tem. Isso não cai bem para homem. As mulheres falam um pouquinho mais, mas homem não cai bem para homem. Homem respeita homem. Homem tem que olhar para outro homem com respeito. Cai bem. Você não pode estar falando de autoridade. Então veja que coisa séria. O que diz aqui é muito sério. E as pessoas às vezes, não sei o que, tal. São manchas em festas de amor, branqueteando convosco sem nenhum recato, pastores que apacentam a si mesmo, nuvens sem água, no 13, ondas furiosas do mar, espumando suas próprias sujidades, estrelas errantes, pelas quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Então diga quem está ao teu lado: todo mundo que não obedece à autoridade, a escuridão das trevas está reservada. Quem falou não foi essa pessoa ao seu lado, nem fui eu, foi a Bíblia. Está na Bíblia. É sério, gente. A coisa é muito séria. Para você ter uma vida plena no Espírito, passa por isso aqui. Vamos terminar esse texto para a gente ir lá para Coríntios. Concernente a estes, no 14, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. 16. Estes são murmuradores,
queixosos, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Preste atenção a esse versículo. Orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida, o que? Eterna. Preste atenção aqui, a gente tinha que falar e mostrar a diferença de pessoas e pessoas. Mostrar a diferença de pessoas que têm fé e pessoas que têm fé. Aqui está a diferença muito bem explicada. No início aqui, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Irmão de Tiago. No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Não tem o Espírito. Está vendo aí? Quando a pessoa tem o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Ele sofre, ele padece, ele passa qualquer coisa, mas ele não causa vergonha ao reino de Deus. Nenhuma. O que é que vão falar de mim? Eu errei isso aqui? Vamos lá reconstruir, vamos lá pedir perdão, vamos lá resolver, vamos acertar, para que as pessoas não fiquem lá. O bispo Augusto fez isso, o bispo Augusto fez aquilo, fulano foi para o inferno por causa do bispo. Você passa a ter uma vida irrepreensível. E quando você faz, você sabe, isso está errado. Tem que retratar, tem que consertar. Você não pode deixar pendência, rastros, não pode. Tem que deixar só o quê? A marca do sangue de Cristo, a marca do poder de Deus, a marca da unção do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele quer falar com você, quer te edificar, quer te fazer construir, quer fazer de você uma pessoa melhor essa noite. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos agora para o outro lado, o lado que você deve ser edificado, deve construir sua vida. Versículo 20, para encerrar aqui Judas. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Presta atenção o que é isso aqui, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Fale para quem está ao seu lado, orando no Espírito Santo. Vamos lá para Coríntios. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Orando no Espírito. Orando no Espírito é a maneira que Deus deixou para você edificar a si mesmo. Edificar a si próprio. Orando no Espírito. 2 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Para orar em línguas, não precisa sentir chorar. É a expressão do Espírito, não da alma. 1 Coríntios 14, do 1 em diante. Do 1 em diante. Vamos ler. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha o 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus.
Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, quando você está orando em línguas, é isso aqui que acontece. Olha o versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas, no 4, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha a diferença. O que você está aprendendo aqui agora? Todo mundo fala em edificação. Eu quero me edificar mais. O pessoal que fez o curso essa noite, que se formou essa noite, fez o curso. Pessoas que estão procurando edificação, estão procurando conhecimento. Conhecimento. Agora, você está aí sentado, aí diz assim: eu vou me inscrever no próximo Veredas. Eu vou fazer o próximo curso que eu quero crescer espiritualmente. Amém. Só que essa decisão pode ser vinda de Deus. Claro que Deus quer que você estude, mas pode ser uma decisão que você mesma tomou. Não, eu quero fazer o curso, eu quero estudar. Você. Agora, as falhas que você tem como homem diante de Deus, como uma pessoa crente em Jesus diante de Deus, você e Deus, você corrige quando você ora em línguas. Porque a Bíblia diz que você está edificando a si próprio, orando em línguas. E Deus sabe qual é a deficiência que tem dentro de você, na sua alma. Eu vou fazer um seminário para estudar muito sobre pecado. Eu vou fazer um seminário para estudar muito sobre Deus. Eu vou fazer um seminário para estudar sobre os anjos, que é uma matéria chamada angeologia, estudo dos anjos. Eu quero fazer o seminário que eu quero saber muitas coisas dos anjos. Aí você faz o seminário e vai saber as coisas dos anjos. Agora eu lhe pergunto, quando você tem problemas, tem defeitos, e quem é que não tem? E quem é que não tem? Quando você ora em línguas, você vai edificar a si mesmo. Só que quando você está orando em línguas, Deus vai corrigir tudo que tem que desagrada a Ele em você. Que às vezes você mesmo não sabe, mas Ele sabe. Por isso que a Bíblia está dizendo: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eu não estou edificando meu irmão do lado, não estou edificando a igreja, não estou edificando minha família, estou edificando a mim mesmo. Agora, para você ser uma pessoa melhor, para edificar a igreja, para profetizar para a igreja, para você ser um melhor pai, para você ser um melhor homem, um melhor esposo, uma melhor mulher, você precisa o quê? Estar sendo melhor você e Deus, Deus e você. Então primeiro é edificar a si próprio. E esse dom, muita gente acha esse dom normal. As multidões vão nas igrejas atrás dos dons de cura, sim ou não? Tem um pastor ali que ora por cura, que o paralítico anda, que o cego enxerga, que ele é curado de câncer. Você veja, aqui no Brasil está aí muita gente. A multidão vai lá, a multidão com enfermidade, doente, que o médico desenganou, vai lá para a igreja. Porque aquele homem tem um dom de cura. E as multidões vão atrás dos dons de cura. Tudo bem, eu fui, aqui na igreja tem cura? Tem, mas eu não exploro só isso. E eu não vivo em cima disso, para trazer as multidões para aqui por causa de dom de cura. Aí o que é que acontece? A pessoa chegou aqui, o joelho foi curado. Beleza, vou jogar bola de novo. Vai correr, vai jogar bola, vai fazer tudo o que ela quer. Mas, se a gente não ensinar a igreja a ela edificar a si mesmo, edificar a alma dela, ela vai curar o joelho, vai curar o cotovelo, vai curar a doença de pele, mas a alma dela vai continuar doente e perdida. Como eu já vi um caso de uma moça que foi curada na igreja conosco, e depois ela disse: eu fiquei 10 anos na cama, agora eu vou reformar minha casa do jorro, porque eu vou dançar meu forró todo fim de semana no jorro. Ela foi curada, uma doença
terrível. O marido gastou um carro, o dinheiro de um carro popular com ela no tratamento. As injeções vinham de Londres, que estavam sendo estudadas lá. E ela aqui nessa avenida aqui, a nossa igreja não era esse endereço, o endereço lá adiante, ela foi curada. Ela disse: eu passei 10 anos na cama. Ela mexeu o pescoço o tempo todo igual uma lagartixa. É uma doença estranha. Só tinha um tratamento aqui no Brasil por Campinas. E os médicos de Campinas pegavam as injeções em Londres. Cada injeção na época R$800. Hoje é como se fosse uns R$3.000 cada injeção. Para tentar ficar curada. Ficou curada. Ela falou e disse: eu vou dançar meu forró, porque eu estava na cama 10 anos, agora eu estou livre. Em vez dela se direcionar para Deus que curou ela se direcionou para o jorro e para o forró. Ela fez a opção. Então, a edificação a si mesmo, se você não edificar a igreja é curada, mas vai dançar forró. A igreja é curada, mas vai para o carnaval. A igreja é curada, mas vai fazer tudo que não deve fazer. Então essa palavra aqui é para céu. Diga assim: essa palavra é para o céu, para que eu vá para o céu. Amém? Então você vai orar em línguas e você vai edificar a si mesmo. O 4, que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, no 5, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em língua, agora preste atenção do 13 em diante, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois, se eu orar em língua, e o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o indouto amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. No 22, de sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então, igreja, preste atenção que quando você ora em línguas, há uma edificação em si mesmo, como está no versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, edifica a si mesmo é o primeiro nível, edificar a igreja o segundo nível, e o terceiro nível, o sinal para os incrédulos. Nós não podemos querer viver no Espírito sem edificar a si mesmo, porque quando você edifica a si mesmo, você está edificado a si mesmo, você vai estar capacitado para todos os outros dons, para edificar as pessoas. Como uma pessoa caída vai levantar um outro que está de pé, ou levantar um outro caído? A primeira coisa é isso: está caído, Deus levanta, edifica você, para que você agora dê as mãos e levante outras pessoas.
e você começa a levantar outras pessoas. Você de pé e com a tua vida organizada, a tua vida bem estruturada, para você agora ajudar as pessoas e levantar as pessoas e as pessoas caminharem com a tua ajuda. Mas pense nisso. Eu vou orar em línguas, eu vou edificar a si mesmo. Uma outra coisa, quando você ora em línguas, você pode estar orando agora por você. Você pode estar orando por uma pessoa lá nos Estados Unidos. Você pode estar orando por um parente seu lá em outra cidade que você não sabe, você não conhece. Porque na sua mente às vezes falta oração, sim ou não? Você orou 1 hora, aí você está orando 1 hora. Daqui a pouco você já parou de orar, porque você sente, eu já orei por tudo, eu não preciso orar mais. Mas quando você ora em línguas, você vai, continua, uma noite inteira, um tempo inteiro. Está edificando a si mesmo. Porque quando você ora em línguas, você está emprestando o seu corpo para o Espírito Santo orar em você. Esse é o segredo. O Espírito Santo está orando em você, pelo que Ele bem quer e o que Ele bem entende. E quando você está orando em português, você ora pelo que você quer. Vou orar pelo meu tio, vou orar pelo meu emprego, vou orar pelo meu carro, vou orar pela minha casa própria. Quando você ora em línguas, você está na terra, sendo um ponto de contato para o Espírito Santo em você orar por alguma causa do reino, alguma coisa do próprio Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, não despreze o dom de línguas. Como você consegue isso? Sendo batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o dom de línguas e outros dons. Jesus batiza e o Espírito Santo distribui os dons a cada um como provém a ele. Eu quero que esse rapaz tenha esse dom, eu quero que essa moça tenha esse dom, e aí o Espírito Santo que distribui os dons. Mas para você viver uma vida no Espírito, você tem que entender, você deve ser uma pessoa obediente e você deve procurar o batismo no Espírito Santo, para que você não erre, não vá e chegue adiante, você morra na praia. O que é que adianta nadar e morrer na praia? Tem um projeto de vida na tua vida em curso. Tem um projeto de vida. O projeto de Deus é desde que você nasce até o dia que você vai morrer. É desde você novinho até sua idade lá adiante, terceira idade. Deus tem um projeto de vida. E esse projeto de vida, Deus quer executar na tua vida. Não se engane. Você não vai ser feliz se esse projeto não for executado. Você não vai ser feliz se esse projeto não acontecer. Você vai ficar sempre perdido. E quando você ora no Espírito, o Espírito te guia. Para onde você vai, o que você vai fazer, como você tem que fazer. O Espírito te incomoda a fazer o certo. O tempo inteiro você vai ser incomodado a fazer o certo. Eu estou incomodado a pedir perdão, você vai pedir perdão. Eu estou incomodado a orar mais, você vai orar. Eu estou incomodado a cumprir essa palavra, eu vou cumprir. Eu estou incomodado a fazer um jejum, você vai fazer um jejum. O Espírito Santo vai te incomodando para as coisas de Deus. Jamais o Espírito Santo vai te incomodar para você bater em alguém. Eu estou sendo incomodado por Deus para dar uma surra. Eu estou sendo incomodado por Deus para divorciar. Eu estou sendo incomodado por Deus para bater no meu filho. Eu estou sendo direcionado por Deus para fazer algo que não é de Deus. O Espírito Santo é que vai te guiar tudo que você deve fazer. Eu estou sendo incomodado. O crente fala muito essa linguagem. Eu estou sendo incomodado. Eu estou sendo incomodado. Para quê? Pastor, eu estou sendo incomodado para trabalhar na igreja. Eu estou sendo incomodado para ter alguma coisa aqui dentro da igreja, para fazer alguma coisa. Eu estou sendo incomodado. É o Espírito Santo que está te incomodando para você crescer, para você ser melhor, para você subir um degrau na tua vida espiritual. Vamos ficar de pé e vamos orar.